Então, a água está batendo no bumbum de muita gente. Bom, e agora há pouco o Consta falou da fuga de capitais, da possibilidade de que essas decisões afastem investidores aqui do Brasil. Esse mesmo alerta foi um outro representante importante do mundo empresarial, que é o Axin, um executivo da Shein, ou Shein, né, aquela marca de roupas chinesa do varejo online, afirmou que o governo brasileiro vai perder muita credibilidade devido à decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a plataforma X. Em participação no seminário promovido pelo grupo Esfera, no Rio de Janeiro, esse executivo disse que a medida pode gerar medo em outras companhias de tecnologia que operam no Brasil. Abro aspas. O mundo inteiro está olhando a briga entre Elon Musk e o juiz Moraes. E se espera que o governo não feche o Twitter, não feche a SpaceX, porque vai perder muita credibilidade. Fecho aspas. Ele ainda criticou trechos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, resta saber, né, Consta, o efeito que isso vai ter, né? Que isso pode acontecer, que essa fuga de capitais deve acontecer, parece um fato, né? O ambiente de insegurança jurídica vai conduzir a isso. Mas será que o governo federal ainda se importa com isso? Qual seria o impacto? Só é possível não se importar com isso quando o poder está totalmente consolidado nível Venezuela, Cuba. Se é verdade que existem grupos empresariais poderosos, alguns fizeram um L, alguns são parte de esquemas, mas não querem ver a galinha dos ovos de ouro morrer, a mesma turma que puxou o tapete da Dilma. O Eduardo Cunha era o presidente da Câmara. Era a cara do sistema, do centrão fisiológico, mas eles foram votar o impeachment da Dilma. Por quê? O PIB do Brasil tinha caído de 7% em 2 anos. Estava indo tudo pro ralo. Então, o instinto de sobrevivência para preservar a galinha dos ovos de ouro fala muito alto às vezes. E se o poder não tiver consolidado pela turma do Dirceu no nível Venezuela, pode dar problema sim. O Bill Ackman, que é um grande investidor, falou a mesma coisa. O Brasil está ficando ininvestível. Enquanto isso, o Barroso, brincalhão como sempre, né? O Cesare Battisti é inocente, o João de Deus tem poder transcendente e é lenda essa coisa de insegurança jurídica. Não, tá todo mundo apavorado. Ó, em evento de mercado, o economista-chefe da Legacy Capital, gestora de mais de 20 bilhões de reais, disse: decisões de Alexandre de Moraes, essas decisões contra o X e tudo, deveriam culminar em redução imediata de rating do país. Aí, claro, a Gleisi Hoffmann pode falar: ninguém come rating, não sei nem o que é isso. Mas no mundo real, isso significa fuga de capitais, dólar pressionando para cima, o real desvalorizado, vai para 7, vai para 8, as empresas retraem qualquer investimento, deixam qualquer projeto de investimento na gaveta, a economia entra em recessão com inflação, por causa do dólar subindo também, caos. Então, é óbvio que isso tem impacto. Né? Se a gente ainda tiver eleições no país, mesmo com algum grau de fraude, de controle, se não for uma coisa nível Maduro, repito, né, a derrota pode ser acachapante, de tal ponto que não tenha mortadela, máquina e pressão do TSE e da Globo que dê conta de reverter. Então, é evidente que isso pode ter impacto. O caldo pode entornar, talvez o ingrediente que falta para certas parcelas da população jogarem a toalha e ficarem indignadas com tudo isso que está acontecendo. Que tem hoje muita gente alienada ainda, não chegou. A gente sabe que a natureza humana já é um pouco assim, no Brasil é mais, né? A turma só reage quando a água bate no próprio bumbum. Por isso que tem jornalista hoje falando: não, censurar a Folha, não. Ah, mas o Terça Livre pode ser fechado na marra. O Constantino pode ter passaporte cancelado. Então, a água está batendo no bumbum de muita gente. Cada vez mais. E é a economia, estúpido, dizia um assessor do Bill Clinton. Quando chega na economia para valer, aí pode degringolar mesmo. Não anda para e passo. Porque lá em Cuba, a economia vive numa baita crise, mas o regime já oprime tudo. Na Venezuela, idem. Na Rússia, idem. Na China, idem. E no Brasil? Já chegamos a esse ponto? Então, brincar com essa fuga de capitais pode ser uma brincadeira muito perigosa e muito cara para a turma do sistema.
Eu estou conferindo aqui, ó, já estamos chegando aos 31 mil espectadores ao vivo, hein, no canal do Bradock Show, uma audiência excelente. Muito obrigado, aliás, a você que está aqui com a gente. Número muito expressivo mesmo, mas só 13 mil curtidas. Então não dá, né? Não vamos ficar nesse número, não. 13 mil, não queremos saber disso. Vamos subir isso aí. Curta aí se você não curtiu ainda. E tem muita gente, ó, que não curtiu ainda. 17 mil, pelo menos. Então tá na hora, hein? Deixe seu like aqui, não custa nada. E isso ajuda muito na divulgação do programa a melhorar a nossa performance. Ô Salles, e antes de te devolver, deixa eu trazer um último tópico para a gente esgotar esse assunto, que é o seguinte: o Elon Musk agora promete divulgar as decisões legais de Alexandre de Moraes. Ele intensificou sua disputa com o ministro e criou um novo perfil onde diz que vai divulgar os novos documentos do Twitter Files. O perfil se chama Alexandre Files, e aí Musk disse o seguinte: hoje começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira. Estamos compartilhando essas ordens porque não há transparência por parte do tribunal e as pessoas que estão sendo censuradas não dispõem de meios para contestar essas decisões. Nossos próprios recursos foram ignorados. Aí queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esse impacto internacional, tanto no campo econômico, como falava o Consta, e com essa divulgação pelo Elon Musk das decisões que infringiram a lei brasileira pelo Alexandre de Moraes. Na verdade, essas decisões elas só confirmam o que toda a sociedade relativamente bem informada aqui no Brasil já sabia, que houve, durante o período eleitoral, no pré-eleitoral e no pós-eleitoral até hoje, uma série de decisões que só tiveram o condão de restringir um lado. Né? Quando a gente diz da eleição de 2022 que deu a vitória para o Lula, não precisa nem entrar nessa discussão se houve ou não houve fraude, coisa do gênero. Só o fato de você ter o órgão encarregado de zelar pela imparcialidade sendo parcial, por si só já é uma condição suficientemente grave para você dizer que a eleição tem um resultado viciado. E não tem dúvida. Porque, óbvio, que quando você restringe tudo quanto é perfil, derruba, né, a conta de pessoas que tinham relevância política e relevância jornalística. Fora o que aconteceu em outras plataformas, nós estamos falando só do X, mas você teve esse tipo de coisa no YouTube, você teve esse tipo de coisa no Google, esse tipo de coisa no Facebook, no Instagram. Quer dizer, se todas as plataformas trouxessem à baila o rol de decisões que foram tomadas, de perfis que foram derrubados, de restrições que foram impostas sem fundamento legal, sem contraditório, sem que a parte tivesse chance de se defender, e mesmo agora, né? Porque uma coisa também que precisa ser dita, nem agora, a eleição já faz 2 anos praticamente, nem agora essas coisas não podem vir à tona. Outro dia eu conversei com um jornalista de um determinado portal, ele dizendo, olha, nós pedimos acesso aos perfis que foram derrubados e as publicações que foram censuradas de 2 anos atrás, e mesmo assim não consegue acesso. Quer dizer, qual é a lógica que você tem para não deixar a imprensa, os jornalistas terem acesso ao que foi derrubado e por que foi derrubado? Se você estivesse no olho do furacão no meio da eleição, você ia dizer, olha, não posso revelar agora que vai e tal. Mas nem isso sequer, quer dizer, nem 2 anos depois, lá na eleição já tinha que ter dado contraditório e ampla defesa. Agora então, que os assuntos já prescreveram, a eleição já acabou, enfim, não tem cabimento esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é claramente uma censura, manipulação da opinião pública. Aqui no Brasil, nós infelizmente estamos começando a ficar acostumados a isso. Né? Já não está chocando mais. Quando esse início de reportagens da Folha começou sobre esse assunto, as pessoas ficaram escandalizadas. Agora continua saindo algumas coisas, pinga-pinga, e você vê que já não está tendo vamos dizer, o impacto que isso deveria ter. Então vai, de certa forma, normalizando aquilo que não poderia ser normalizado. O evento agora do dia 7 de setembro, a manifestação na Avenida Paulista, ela é uma oportunidade para que as pessoas, tem muita gente cansada, dizendo, pô, nós fomos para a rua não sei quantas mil vezes no passado, não aconteceu nada, nós fizemos não sei o que, não aconteceu nada, mas é que nesse caso específico, dessas ações todas que nós estamos assistindo, a maneira que você tem, principalmente depois que o Twitter, né, o X, está censurado, a maneira que você tem de manifestar de maneira indubitável a sua insatisfação é vestir o verde e amarelo e ir para a Paulista no 7 de setembro. Não tem dúvida de que isso tem relevância. De impeachment, Salles. Mais de 1.300.000 pessoas já assinaram.
É isso aí. Não, enfim, tem muita gente, Rodrigo, tá cética em relação a tudo isso, né? Você encontra muita gente dizendo, pá, eu não aguento mais ir pra rua toda hora, não sei o que lá, chama, 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 a gente vai, não acontece nada. Mas é que, de fato, o próprio processo que culminou, e a gente participou disso ativamente lá atrás, o processo que culminou com o impeachment da Dilma, ele também foi assim. Tantas e quantas vezes nós fomos chamados, nós fomos para a rua naquela época. Não foi uma vez, fez uma manifestação e no dia seguinte caiu o governo da Dilma. Não, as coisas não funcionam assim. Para você ter mudanças que decorrem de um processo que é o correto, né, que não tem desrespeito ao devido processo legal, que não tem desrespeito aos procedimentos e tudo mais, você tem que seguir um rito. E esse rito, num país de 200 e tantos milhões de pessoas, é um rito mais complexo do que simplesmente você ter uma justa revolta, uma justa indignação. Então é importante sim, é importante assinar, como você colocou, lembrou bem, a petição, é importante ir para a rua no 7 de setembro de verde e amarelo, as famílias lá, ordeiramente, como sempre estivemos, né? Então esse é o momento de mostrar para as autoridades brasileiras e para as autoridades estrangeiras, para os jornalistas aqui correspondentes, de que a sociedade brasileira não se acovardou, não se acomodou e continua tendo o ímpeto de manifestar o seu descontentamento com esses abusos. Olha só, falamos bastante aqui de Supremo Tribunal Federal, de Elon Musk, Alexandre de Moraes, a saída do X. E tem uma outra informação que envolve o ministro, que é o seguinte: a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, terá como corregedor um delegado que auxiliou Alexandre de Moraes. A nomeação de Chuí se deu apenas 2 semanas depois que o ministro e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, demonstraram desconfiança com a gestão atual, que ainda teria mais 2 anos de mandato pela frente. Esse novo integrante é considerado uma pessoa próxima do ministro do Supremo Tribunal Federal e ele já chefiou por 1 ano a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, na época em que Moraes era o presidente da corte. Começo contigo, Consta, o que nos diz dessa nomeação? Brown, uma das coisas mais perigosas que existe para uma república, né, é o aparelhamento de instituições importantes por apaniguados políticos que servem a interesses particulares de algum clã, de alguma tribo e não da coisa pública, não da república. Esse sempre foi o intuito da esquerda fez muito isso e não tem a menor dúvida que o Alexandre de Moraes interferiu em outros poderes, aliás, isso aconteceu de forma aberta, né, para pressionar por escolhas de gente ligadas a ele. Ele deixou isso muito claro, a imprensa tratou esse tipo de coisa absurda numa república, numa democracia séria, com naturalidade. Alexandre de Moraes liga para fulano, não sei o quê, pressiona. Chegou uma informação a mim hoje que eu não sei se é verdadeira, mas sem dúvida merecia ser investigada, né, por repórteres, e não deve ser difícil, e configura o maior defeito do governo Bolsonaro, a escolha dos 2 nomes para o Supremo, né? Porque isso é um abismo entre o governo Trump e o governo dele. Bolsonaro acertou muito em ministérios, né? Tá aí o Salles e tudo, acertou em muita coisa, a economia nem se fala, Paulo Guedes, mas na escolha para o Supremo deixou muito a desejar, né? Hoje a gente percebe isso. O Trump botou três pessoas boas lá, o Bolsonaro botou o Nunes Marques e o terrivelmente calado. E a informação que chegou para mim é que o terrivelmente evangélico praticamente manteve inalterada a equipe de assessores que veio de antes. Então, veja, o staff, isso é o conceito de deep state, o Estado administrativo, né? Você aparelha tudo e você troca as coisas mais decorativas no topo. Você não precisa vencer mais eleição, que seja, porque você controla o aparato, você controla a máquina. Então, eu não tenho a menor dúvida que o Alexandre de Moraes, até porque cometeu muitos crimes, ele exerce uma pressão muito grande para controlar tudo, a bagaça toda. Hoje, veja a postura constrangedora de uma PGR da vida, do Paulo Gonet, passando pano para os absurdos do Alexandre de Moraes. Há não muito tempo atrás, uma Raquel Dodge da vida virou e falou assim: opa, isso aqui não, tem que enterrar isso aqui, isso é absolutamente ilegítimo. Então, é óbvio que está na agenda desse pessoal todo aparelhar tudo, indicar os nomes de confiança deles e cuidar do Estado totalitário. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, exige algum grau de coragem. Bolsonaro tentou fazer isso, a ABIN. Vamos lembrar como é que foi o ponto de inflexão dessa história.
Quando o Bolsonaro tentou indicar o Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal, por exemplo, começou o Alexandre de Moraes a falar assim, não, isso não pode, porque o Moro tinha feito uma denúncia, carece de prova, carece de qualquer coisa. Ali começou um ponto de inflexão. Aí o Ramagem foi, né, o resto é história. Não pode perder o controle de certas instituições. Esse pessoal não aceita isso. Então, o que está por trás de várias decisões, pressões e tudo, é isso, manter o controle. Exige coragem. O Bolsonaro queria poder investigar quais servidores da máquina, e tem várias categorias, vários cargos, milhares de pessoas, ninguém consegue conhecer a fundo um troço tão hipertrofiado, paquidérmico, que é o Estado brasileiro. Mas ele tentou, né, botar algumas pessoas de confiança dele, a ABIN paralela muitas vezes é essa narrativa da imprensa. Pô, ele não confiava nas coisas que chegavam, ele já explicou isso várias vezes. Chegava informação de gente que não queria o bem dele e nem do Brasil. Então ele tentou colocar lá para averiguar quais servidores da máquina eram ligados à turma radical da esquerda. Black Bloc, Antifa, essas porcaria toda de terroristas. Porra, o STF se manifestou. Lembram disso? É que o brasileiro tem memória curta. Não pode, isso é constranger a liberdade do servidor público e blá blá blá. Porra, você não pode mais averiguar que tipo de servidor está lá em rede social e participando de evento mortadela pedindo absurdos, defendendo Cuba e Venezuela? Então, Brown, a coisa é muito mais abrangente do que isso. Isso é uma gota no oceano. Fala, Salles. Veja só, você não poder ter indicado o Ramagem para comandar a ABIN é muito mais grave, né? Aliás, é excessivamente grave, quando você tem essa interferência. O Rodrigo lembrou aqui esse caso, e eu estava no governo na época. E eu me lembro claramente da turma do deixa disso. Não, é isso mesmo, faz parte, você não pode indicar. Onde já se viu um poder interferir na escolha discricionária de um presidente da República sobre o diretor da ABIN, né? O que mais teve naquela época foi milico chegando para o Bolsonaro. Não faça nada, presidente, veja o procedimento, o artigo 4º, parágrafo 3º do decreto 69, diz que o senhor não pode, vamos aguardar e tal, deixa disso. A turma do deixa disso. Não era só a milicada, tinha outros também, né? Que era o pessoal que não conseguiu antever, ter uma visão tão curta, uma visão tão limitada, que não conseguiu antever que você criar um precedente de intervenção de um poder sobre o outro, uma hora é um assunto, depois vai ser outro assunto, depois outro assunto. O único que na época, eu me lembro quando o Celso de Mello falou que ia buscar o telefone celular, que queria que entregasse o telefone celular, eu não lembro se era do próprio Heleno ou se era do Bolsonaro. O Heleno disse, vem buscar. E o negócio morreu por aí. Foi o único rompante que teve a época da turma que estava em volta ali, de colocar um freio legítimo em coisas que são erradas, né? Hoje circulou no Twitter, no WhatsApp, uma foto de um antigo ministro do Supremo Tribunal dizendo que ordens ilegais, né, têm legitimidade para serem descumpridas. Está lá a publicação, está lá a fala desse antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, do ano de 96. Eu não lembro agora o nome do ministro que está lá dizendo isso. Mas o fato é o seguinte, né, estas intervenções de um poder sobre o outro, na prerrogativa do outro, são inadmissíveis. Isso causa efetivamente um desequilíbrio e há momentos em que isso precisa ser dito com todas as letras, como foi lá atrás o caso do Ramagem. Bom, e avançando aqui na nossa pauta, vamos falar um pouco sobre economia. Olha só, as taxas... Oi, diga, Consta. Não, é que não vai dar tempo, que eu mandei agora lá para o grupo para ver se o Franco bota aí, mas eu tenho aqui, ó, então eu mostro. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal, caso contrário, nega-se o Estado de Direito, ministro Maurício Correia, STF 96. Boa, essa postagem foi... Bom, avançando aqui, vamos falar de economia. Olha só essa notícia. As taxas futuras de juros no Brasil
ampliaram a alta após a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. E na proposta de orçamento do próximo ano enviada ao Congresso Nacional, a equipe econômica do governo Lula afirmou que espera arrecadar somente em 2024 700 milhões de reais com a taxação das compras internacionais. Então, né, consta o resultado de tudo aquilo, né, aquela política de tributação, reforma tributária que só aumenta impostos, que não simplifica coisa nenhuma também. Tá aí o resultado, né, mais dinheiro na mão do governo Lula, né? Eles tentaram, né, só pensam naquilo, o taxade, e veja, saiu, Suderge informa, sai Paulo Guedes, doutor, PhD pela Universidade de Chicago, a que mais produziu o Prêmio Nobel de Economia, um liberal clássico, entra Fernando Haddad. Agora, Suderge informa, sai Roberto Campos Neto e entra Galípolo. E veja, eu fico até meio aterrorizado, né, quando eu vejo assim, o Galípolo virou o fiel da prudência e da responsabilidade monetária nesse governo. O Armínio Fraga, que fez o L, e parece que não se arrependeu até hoje, ele diz assim, espero que o Galípolo não seja irresponsável, espero. Mas o fato é, sai um presidente do Banco Central, respeitado no mundo todo, ganhador de prêmios, que entende a necessidade da ortodoxia monetária, e entra um cara que numa entrevista foi perguntado assim, mas e os juros quando tem problema econômico? Ele, não. Quando existe uma recessão, quando a economia cai, a atividade está fraca, não existe inflação. Isso por si só já é um instrumento de defesa contra a inflação. Ou seja, um sujeito vai assumir o Banco Central no Brasil e esse sujeito nunca ouviu falar, pelo visto, na expressão estagflação. Eu não sei onde é que ele estava na década de 70, eu estava nascendo, mas eu estudei depois. Então, será que ele sabe que na década de 70 a economia americana mesmo, por exemplo, tinha recessão e inflação de 2 dígitos? No governo Jimmy Carter, aí veio o Paul Volcker. E aí veio o governo Ronald Reagan. E as coisas começaram a mudar. Mas o Volcker meteu a taxa de juros lá na estratosfera. Ia fazer a Gleisi Hoffmann, enfim, pular da cadeira e não sei mais, né? Então, eles criaram, no Roberto Campos Neto, o PT, um bode expiatório. Porque taxa de juros é um termômetro. É um efeito dos problemas fiscais. É um governo que só pensa em arrecadar, não faz uma reforma, não reduz uma despesa. É óbvio que isso vai levar a um problema. Aí você precisa ter a artilharia monetária vindo fazer o trabalho sujo. Você tira o cara que está disposto a fazer isso e bota um Galípolo, o que vai acontecer? Ele vai servir para algo que sempre na história que o poder monetário esteve na mesma mão do poder fiscal, do governo, aconteceu. Ele financia o rombo fiscal. Ele injeta dinheiro na economia, abaixa de forma artificial a taxa de juros e gera booms, bonanças artificiais e voos de galinha, temporários. E o efeito disso é muito perverso, é uma cirrose da economia. Então, Brown, é o que dá, né? Substituir Paulo Guedes por Haddad e Roberto Campos Neto por Galípolo. Não temos o menor risco, não corremos o menor risco de dar certo, dizia o avô do Campos Neto, Roberto Campos. Agora, Salles, o governo está conseguindo aproveitar isso, essa arrecadação crescente, né, para se beneficiar politicamente disso, que imagino que seja o grande objetivo, né, apostar em obras, programas sociais, para ampliar a sua base de apoio, né, com um método eleitoreiro, né, de perpetuação no poder. Será que isso está dando certo? Porque a gente vê a aprovação do governo em níveis ainda muito baixos, né? A verdade é que essa turma quer isso aí para roubar, né, para falar o português bem claro. E aí, além de todos os esquemas, você começa a ler aí tudo de novo, voltando ao aparelhamento. Tem uma matéria hoje enorme, eu agora não lembro se é na Folha ou no Estadão, falando do aparelhamento na Petrobras, que com a saída, com a troca do presidente da Petrobras e a entrada dessa presidente atual, Maria Chambriard, sei lá como é que chama essa mulher, eles puseram 38 pessoas em cargo-chave, aparelhados, pessoas do sindicato, do PT, de não sei mais aonde. Isso só na Petrobras, fora Correios, fora esse esquema da Eletrobras aí com a Âmbar, que está muito mal explicado. Enfim, tem bagunça para todo lado. E aí o que acontece? Para você poder pagar essa conta da corrupção,
Além disso, poder comprar apoio político em vários lugares, distribuir recurso para tudo quanto esses destinos onde eles fazem compra superfaturada. Quer dizer, é uma vergonha a sociedade brasileira estar tendo que pagar isso. Eu tenho tranquilidade para dizer, porque eu votei contra a reforma, eu votei contra a regulamentação e vou votar contra tudo que aparecer desse pessoal, tudo. Não me venham com essa conversinha, né? Tem que entender que o Brasil, isso é bom para o Brasil. Não tem que entender nada. Nós temos que entender que o Brasil, do ponto de vista institucional, está uma desgraça, né? Foram suprimidas as liberdades individuais, está sendo suprimidas as garantias do devido processo. Nós não estamos conseguindo, de jeito nenhum, fazer uma representação política minimamente eficiente nessa situação caótica que está aí, né? A única coisa mais irreverente que apareceu nesse troço todo aí foi a eleição do Pablo Marçal aqui na cidade de São Paulo, que está dando divertimento aí para todo mundo. Todo o resto é uma desgraça completa. E não dá para a gente assistir a essas questões todas, como você falou, de aumento de tributação ou tudo mais, e achar que tem alguma finalidade nobre por trás de tudo isso. Quando vai entrar o Galípolo agora no lugar do Roberto Campos, vai piorar muito, né? E você tem vários economistas no governo em prontidão, gente muito ruim, de prontidão para assumir cada vez mais posições. Então, esse pessoal que fez o L, que o Rodrigo se referiu aqui, Armínio, enfim, toda essa turma aí, Armínio Fraga, Pércio Arida, fulano, Beltrano, Ciclano, essa turma não se preocupa porque eles estão com a grana toda lá fora. Antes deles defenderem o Faz o L, o Brasil voltou, o amor é lindo, tal, já estava tudo com o dinheiro no exterior. O brasileiro normal, né, a pessoa que tem aqui a sua casa, a sua poupança, não sei o quê, é que vai pagar a conta da irresponsabilidade desse pessoal. Porque, obviamente, não mandou o dinheiro para fora, não vendeu patrimônio, não liquidou tudo e vai sofrer as consequências. Esses outros, só papo, porque a grana está toda lá fora.